Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O vilarejo de Santa Clara, com suas ruas estreitas e casas pitorescas, sempre foi um lugar pacífico onde todos se conheciam pelo nome. A tranquilidade daquele lugar foi abalada de uma forma que ninguém poderia imaginar quando o caso do psicopata solitário veio à tona. Tudo começou em uma noite fria de outono, quando o primeiro desaparecimento ocorreu. Ana, uma jovem de 22 anos, estava voltando para casa após uma noite de trabalho no restaurante local. Era um trajeto que fazia todos os dias, sempre pela mesma rua deserta, onde as luzes dos postes de iluminação eram fracas e espaçadas. Naquela noite, porém, ela nunca chegou em casa. Seus pais, preocupados, começaram a procurá-la pela vila, mas não havia sinal dela em lugar algum. O caso foi reportado à polícia local, mas sem pistas ou testemunhas, a investigação estagnou. Dias se passaram, e a vila começou a sussurrar sobre o desaparecimento de Ana. Teorias surgiram, algumas pessoas achavam que ela havia fugido, outras temiam algo muito pior. O medo começou a se espalhar quando, uma semana depois, outra jovem, Clara, também desapareceu. Clara havia saído para uma corrida noturna, uma prática comum para ela, e também nunca voltou para casa. Diante do segundo desaparecimento, a polícia intensificou as buscas e trouxe reforços de cidades vizinhas. Os moradores de Santa Clara estavam em pânico. As ruas que antes eram cheias de vida agora estavam desertas ao anoitecer, com pessoas trancando portas e janelas, temendo pelo pior. Boatos de um psicopata à solta começaram a se espalhar, e ninguém se sentia seguro. Enquanto a polícia trabalhava incansavelmente para resolver o mistério, pequenos indícios começaram a surgir. Em ambos os desaparecimentos, foi encontrada uma pequena carta perto das casas das vítimas, contendo uma única frase: "Eles nunca estarão a salvo". O terror se intensificou, e a imprensa local apelidou o autor dos crimes de o psicopata solitário. Os investigadores começaram a traçar um perfil do suspeito. Acreditavam que ele era alguém que conhecia bem a vila, alguém que observava os movimentos de suas vítimas e planejava os sequestros meticulosamente. As cartas eram um desafio direto à polícia e à comunidade, uma demonstração de controle e superioridade. Enquanto o medo dominava Santa Clara, outra peça crucial surgiu. Uma testemunha, um senhor de idade que morava perto da casa de Clara, relatou ter visto um homem estranho nos arredores na noite do desaparecimento. Ele descreveu o homem como alguém de estatura média, vestindo um casaco escuro e um chapéu que cobria parte do rosto. Essa descrição, embora vaga, deu aos investigadores uma nova esperança. A polícia decidiu intensificar a vigilância e montar armadilhas para tentar capturar o suspeito. No entanto, semanas se passaram sem novos incidentes ou pistas. A tensão na vila era palpável, e muitos moradores começaram a deixar Santa Clara, temendo pelo que poderia acontecer a seguir. Então, uma noite, uma terceira jovem, Beatriz, desapareceu. Desta vez, no entanto, a polícia estava preparada. Eles haviam instalado câmeras de vigilância em pontos estratégicos e aumentado as patrulhas. Poucas horas após o desaparecimento, conseguiram capturar imagens de um homem levando Beatriz para uma área isolada da floresta que circundava a vila. Com as imagens, a polícia organizou uma grande operação de busca. Eles se dirigiram à floresta com cães farejadores e helicópteros. O tempo era crucial, e cada segundo contava para salvar Beatriz. Depois de horas de busca, ouviram gritos vindos de uma cabana abandonada. Os policiais cercaram a cabana e, com cautela, invadiram o local.
Encontraram Beatriz amarrada, mas viva, e, escondido no canto da sala, o homem descrito pela testemunha. Ele não ofereceu resistência e foi preso imediatamente. A identidade do homem chocou a todos. Era José, um recluso que vivia na vila há anos, conhecido por ser solitário e estranho, mas nunca suspeito de algo tão horrível. José foi levado para a delegacia, onde, após intensos interrogatórios, confessou os crimes. Ele havia sequestrado Ana e Clara, mas recusava-se a dizer onde as mantinha. A busca por elas continuou freneticamente. A polícia vasculhou a cabana e encontrou um diário perturbador, onde José detalhava suas ações e justificava seus crimes com delírios de poder e controle. O diário continha mapas e pistas sobre possíveis locais onde ele poderia ter levado Ana e Clara. Seguindo as indicações, a polícia encontrou outra cabana, ainda mais isolada, onde as jovens estavam presas. Ambas estavam vivas, embora traumatizadas e desnutridas. O resgate foi um alívio imenso para as famílias e a comunidade. José foi levado a julgamento e, com as evidências esmagadoras e sua própria confissão, foi condenado à prisão perpétua. A vila de Santa Clara, embora aliviada com o fim do pesadelo, nunca mais foi a mesma. A tranquilidade e a sensação de segurança que uma vez definiram o lugar foram substituídas por uma cautela constante. Ana, Clara e Beatriz passaram meses em recuperação, tanto física quanto emocional. O apoio da comunidade foi essencial para ajudá-las a superar o trauma. Grupos de apoio foram formados, e psicólogos voluntários ofereceram assistência às vítimas e suas famílias. A história do psicopata solitário tornou-se um exemplo sombrio da fragilidade da segurança e da importância da vigilância comunitária. Os moradores de Santa Clara se uniram mais do que nunca, determinados a proteger uns aos outros e a evitar que algo assim voltasse a acontecer. Carlos, Mariana e muitos outros pais passaram a ensinar seus filhos sobre a importância de estar sempre atento e de confiar em seus instintos. Eles também instalaram sistemas de segurança em suas casas e se organizaram em grupos de patrulha noturna para garantir a segurança de todos. O caso do psicopata solitário deixou cicatrizes profundas em Santa Clara, mas também fortaleceu a comunidade. A vila nunca mais seria a mesma, mas os moradores aprenderam a viver com o passado, usando as lições aprendidas para construir um futuro mais seguro e unido. Embora o medo e a insegurança tenham sido uma parte inevitável do processo de cura, a resiliência e a determinação dos moradores de Santa Clara mostraram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a força da comunidade pode superar qualquer desafio. A família Martins sempre acreditou que sua casa era um lugar seguro e acolhedor. Localizada em um bairro tranquilo, a residência de 2 andares era o lar perfeito para João, Ana e suas 2 filhas, Luísa e Carolina. Durante anos, nada além da rotina comum perturbou a paz da família. No entanto, essa sensação de segurança começou a desmoronar quando eventos inexplicáveis começaram a ocorrer, revelando uma presença invisível que parecia assombrar cada canto da casa. Tudo começou de forma sutil. Pequenos objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Ana notou que as chaves do carro, que ela sempre deixava na mesa da cozinha, às vezes apareciam no banheiro. Ela acreditou que era apenas distração de sua parte. João, um homem prático e cético, ria dessas situações, dizendo que era apenas fruto do cansaço ou de lapsos de memória. Mas os eventos se tornaram mais estranhos. À noite, quando a casa estava silenciosa, sons de passos podiam ser ouvidos no andar de cima, mesmo quando todos estavam na sala de estar. Luísa, a filha mais velha, começou a acordar assustada, dizendo que ouvia sussurros vindos de dentro do armário. Carolina, por sua vez, começou a evitar certos cômodos, especialmente o porão, onde dizia sentir uma presença fria e opressiva. João, inicialmente cético, começou a se preocupar quando ele próprio começou a vivenciar eventos estranhos. Certa noite, enquanto lia no escritório, sentiu um toque leve em seu ombro, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado tornou-se constante, perturbando-o profundamente. Ana, cada vez mais convencida de que havia algo de errado, decidiu procurar respostas. Pesquisou sobre eventos paranormais e encontrou histórias semelhantes que falavam de presenças invisíveis e assombrações.
decidiu compartilhar suas preocupações com João, que, embora relutante, concordou que algo estranho estava acontecendo. A situação escalou quando Carolina desapareceu por algumas horas. A família entrou em pânico, procurando-a por toda a casa e pelo bairro. Foi encontrada no porão, em um canto escuro, chorando e dizendo que não conseguia sair porque alguém o assegurava. Esse incidente foi a gota d'água para João, que decidiu que precisavam de ajuda profissional. Ana encontrou um investigador paranormal chamado Ricardo, que tinha boa reputação e várias recomendações. Ricardo veio à casa dos Martins com seus equipamentos, incluindo câmeras infravermelhas, gravadores de áudio e sensores de movimento. Passou a primeira noite na casa, tentando captar qualquer evidência da presença invisível. Na manhã seguinte, Ricardo reuniu a família para discutir suas descobertas. Mostrou gravações de áudio onde, em meio ao silêncio, podiam-se ouvir sussurros indistintos. As câmeras infravermelhas captaram movimentos estranhos e inexplicáveis, como sombras passando rapidamente pelos cômodos. Os sensores de movimento dispararam várias vezes, embora não houvesse ninguém visível. Ricardo explicou que, com base nas evidências, parecia que a casa estava realmente sendo visitada por uma presença invisível, possivelmente um espírito inquieto. Ele sugeriu uma série de medidas para tentar resolver a situação, incluindo uma limpeza espiritual da casa e a realização de rituais de proteção. A limpeza espiritual foi realizada por um médium chamado Marcos, que veio à casa com incensos, velas e orações. Ele percorreu cada cômodo, recitando mantras e invocando proteção divina. Marcos explicou que sentia uma energia forte e perturbada, especialmente no porão, onde Carolina havia sido encontrada. Após horas de ritual, ele disse à família que a energia negativa havia sido dissipada, mas alertou que poderiam ser necessárias mais sessões para garantir que a presença não retornasse. Por algum tempo, a casa dos Martins voltou a ser um lugar de paz. Os eventos estranhos cessaram, e a sensação de segurança foi restaurada. No entanto, essa tranquilidade durou pouco. Alguns meses depois, os fenômenos começaram a ocorrer novamente, desta vez de forma mais intensa e assustadora. Objetos não apenas desapareciam, mas eram lançados pela sala. Luiz acordava com marcas inexplicáveis de arranhões em seus braços, e Carolina começou a ter pesadelos terríveis, acordando gritando no meio da noite. Desesperados, os Martins chamaram Ricardo e Marcos novamente. Desta vez, trouxeram um grupo maior de investigadores paranormais, incluindo um padre para realizar exorcismos e um psíquico para tentar se comunicar diretamente com a presença invisível. Durante essa nova investigação, o psíquico, chamado Helena, entrou em um transe profundo e começou a falar com uma voz que não era a sua. Ela revelou que a casa estava sendo assombrada por um espírito chamado Eduardo, um homem que havia morado ali muitos anos antes e morrera em circunstâncias trágicas. Segundo Helena, Eduardo era um homem atormentado em vida, que não conseguia encontrar paz após a morte. Sua presença na casa era uma mistura de raiva e tristeza, e ele estava preso ali, incapaz de seguir em frente. A comunicação com Eduardo foi tensa e difícil, mas Helena conseguiu convencê-lo a deixar a casa, prometendo ajudá-lo a encontrar a paz. O grupo realizou um último ritual, mais poderoso e elaborado que os anteriores, envolvendo orações, cânticos e a queima de ervas sagradas. O padre abençoou cada cômodo, e Helena continuou a conversar com Eduardo, guiando-o para a luz. Após horas de esforço, a casa ficou em um silêncio profundo e pacífico, como se uma pesada sombra tivesse sido finalmente removida. Nas semanas seguintes, a família Martins não experimentou mais nenhum fenômeno estranho. A sensação de segurança foi gradualmente restaurada, e eles começaram a retomar suas vidas normais. Carolina e Luísa voltaram a dormir tranquilamente, e João e Ana puderam relaxar, sentindo que o pesadelo havia finalmente terminado. A história da presença invisível deixou marcas profundas na família. Eles aprenderam a valorizar a paz e a tranquilidade de seu lar, nunca mais tomando essas coisas como garantidas. A experiência os aproximou ainda mais, reforçando a importância do apoio mútuo em momentos de crise. Eles também se tornaram mais conscientes do mundo espiritual e das energias ao seu redor, sempre mantendo uma abordagem respeitosa e aberta.
Ricardo e Marcos continuaram a trabalhar como investigadores paranormais, usando a história dos Martins como um exemplo de como é importante lidar com tais fenômenos de maneira cuidadosa e respeitosa. Eles se tornaram amigos da família, e suas visitas regulares eram sempre bem-vindas, não apenas como profissionais, mas como pessoas que haviam ajudado a restaurar a paz em um momento de grande necessidade. A casa dos Martins, que uma vez foi palco de eventos inexplicáveis e assustadores, tornou-se novamente um lar seguro e feliz. A presença invisível que uma vez ameaçou sua paz foi finalmente afastada, permitindo que a família vivesse em harmonia, livre do medo e da incerteza. A história, embora cheia de momentos de terror, terminou com uma nota de esperança e renovação, lembrando a todos que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar uma solução e restaurar a paz. A vida de Beatriz era simples e tranquila. Ela morava sozinha em um apartamento aconchegante no centro da cidade, onde trabalhava como designer gráfica. Aos 28 anos, Beatriz era independente e gostava da sua rotina, ia para o trabalho, encontrava amigos nos fins de semana e cuidava do seu gato, Simba, que era sua companhia constante. Tudo parecia perfeitamente normal até que o incidente do perseguidor obsessivo transformou sua vida em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou de maneira sutil. Beatriz começou a notar pequenos sinais de que alguém estava prestando atenção nela. Um buquê de flores deixado na porta de seu apartamento sem cartão, mensagens anônimas em suas redes sociais elogiando sua beleza e seu trabalho, e uma sensação constante de que estava sendo observada. Inicialmente, ela não deu muita importância a esses incidentes, achando que poderiam ser coincidências ou algum admirador secreto inofensivo. No entanto, a situação começou a escalar rapidamente. Certa noite, enquanto voltava para casa, Beatriz notou um homem parado na esquina de sua rua, aparentemente olhando em sua direção. Ele estava de capuz e com as mãos nos bolsos, e quando ela passou, sentiu um arrepio de medo. Apressou o passo e entrou em seu prédio, trancando a porta atrás de si. O incidente a deixou inquieta, mas ela tentou se convencer de que era apenas uma paranoia momentânea. Os dias seguintes trouxeram mais sinais perturbadores. Ela começou a receber cartas anônimas em seu trabalho, cheias de elogios obsessivos e detalhes pessoais que ninguém deveria saber. O autor parecia conhecer sua rotina e seus gostos, mencionando coisas que só alguém que a observasse de perto saberia. Beatriz começou a se sentir cada vez mais vulnerável e decidiu contar aos seus amigos mais próximos sobre o que estava acontecendo. Preocupados, seus amigos sugeriram que ela fosse à polícia. Beatriz relutou inicialmente, achando que talvez estivesse exagerando, mas os eventos continuaram a piorar. Certa noite, ao voltar para casa, encontrou uma fotografia sua tirada claramente à distância, com uma mensagem escrita à mão: "Eu estou sempre perto". Aterrorizada, ela finalmente decidiu buscar ajuda. Na delegacia, Beatriz relatou todos os incidentes ao detetive responsável, Carlos Mendes. Ele ouviu atentamente e garantiu que tomaria as medidas necessárias para protegê-la. A polícia começou a monitorar a área ao redor de seu apartamento e a investigar as cartas e mensagens anônimas. Embora Beatriz se sentisse um pouco mais segura sabendo que a polícia estava envolvida, a sensação de estar sendo observada não a deixava. Os dias se transformaram em semanas, e apesar das investigações, a identidade do perseguidor permanecia um mistério. Beatriz começou a ter dificuldade para dormir, frequentemente acordando no meio da noite, assustada com qualquer ruído. Simba, seu gato, também parecia inquieto, como se sentisse a presença de algo errado. A situação estava afetando sua saúde mental, e Beatriz começou a considerar mudar de cidade para fugir do perseguidor. A virada no caso aconteceu em uma noite chuvosa. Beatriz estava em casa, tentando relaxar com um filme, quando ouviu um barulho vindo da varanda. O medo a paralisou por um momento, mas ela conseguiu se levantar e espiar pela janela. Para seu horror, viu a silhueta de um homem tentando abrir a porta de vidro da varanda. Seu coração disparou, e ela rapidamente ligou para a polícia, enquanto tentava bloquear a porta com móveis. A polícia chegou em poucos minutos, mas o homem havia fugido. No entanto, durante a inspeção da área, encontraram uma mochila deixada para trás.
Dentro da mochila havia mais fotos de Beatriz, algumas tiradas de dentro de seu próprio apartamento, evidenciando que o perseguidor já havia estado lá antes. Também encontraram um diário cheio de escritos obsessivos, onde o homem detalhava suas observações sobre ela e seus planos de o ficar junto para sempre. Com essa nova evidência, a polícia intensificou a busca e, usando as pistas do diário, conseguiram identificar o perseguidor. Era um colega de trabalho de Beatriz, um homem chamado Felipe, que trabalhava no departamento de TI. Felipe era conhecido por ser quieto e reservado, alguém que passava despercebido, mas sua obsessão por Beatriz havia crescido de forma doentia e perigosa. Felipe foi preso em sua casa, onde a polícia encontrou mais provas de sua obsessão, incluindo um mural de fotos de Beatriz e várias páginas de escritos perturbadores. Durante o interrogatório, ele confessou que estava apaixonado por Beatriz há anos e que acreditava que eles estavam destinados a ficar juntos. Sua obsessão o levou a monitorar cada movimento dela, usando suas habilidades em TI para hackear suas contas de rede social e instalar câmeras escondidas em seu apartamento. A prisão de Felipe trouxe um alívio imediato para Beatriz, mas os efeitos psicológicos do incidente permaneceram. Ela passou a ter sessões regulares com um terapeuta para lidar com o trauma e a sensação de violação. Seus amigos e família se tornaram um suporte constante, ajudando-a a reconstruir sua sensação de segurança. A história do perseguidor obsessivo se espalhou rapidamente pela cidade, servindo como um alerta sobre os perigos da obsessão e a importância de prestar atenção aos sinais de comportamento perturbador. Beatriz usou sua experiência para ajudar outras pessoas, falando abertamente sobre seu caso e incentivando outras vítimas de perseguição a procurarem ajuda. Com o tempo, Beatriz começou a recuperar sua vida. Mudou-se para um novo apartamento em um bairro diferente, onde instalou um sistema de segurança robusto. Embora o medo nunca desaparecesse completamente, ela aprendeu a viver com ele e a encontrar forças em sua resiliência. Sua determinação em superar o trauma e ajudar outras pessoas transformou sua experiência de vítima a sobrevivente, inspirando muitos ao seu redor. O incidente do perseguidor obsessivo foi uma prova de que, mesmo nas situações mais aterrorizantes, é possível encontrar apoio e superar o medo. A coragem de Beatriz em enfrentar seu perseguidor e sua decisão de usar sua experiência para o bem maior são um testemunho poderoso da força humana e da capacidade de se recuperar do trauma. Na pequena cidade de Pedra Azul, localizada no interior do país, a tranquilidade era um dos aspectos mais valorizados pelos moradores. Com uma população de pouco mais de 5.000 habitantes, todos se conheciam e cuidavam uns dos outros. A vida seguia um ritmo lento e pacífico, até que uma série de eventos perturbadores começaram a abalar a comunidade, culminando no descobrimento de um esconderijo do maníaco. Tudo começou com o desaparecimento de Maria Clara, uma jovem de 16 anos, conhecida por sua alegria e vivacidade. Ela havia saído de casa para encontrar amigos na praça central, mas nunca chegou ao destino. Sua família, desesperada, acionou a polícia, e buscas intensas foram realizadas pela cidade e arredores. Os dias passaram e não havia nenhum sinal de Maria Clara, deixando todos em um estado de tensão e medo. A comunidade de Pedra Azul se uniu na tentativa de encontrar a jovem. Voluntários se revezavam nas buscas, vasculhando cada canto da cidade e das áreas rurais ao redor. Cartazes com a foto de Maria Clara foram espalhados, e as redes sociais foram inundadas com pedidos de ajuda e informações. No entanto, todas as pistas pareciam levar a becos sem saída. 2 meses após o desaparecimento de Maria Clara, outra jovem, Letícia, de 18 anos, também desapareceu em circunstâncias semelhantes. A situação tornou-se ainda mais grave, e o pânico se espalhou pela cidade. As autoridades locais solicitaram reforços, e a imprensa começou a cobrir o caso, aumentando a pressão sobre a polícia para encontrar respostas. As investigações se intensificaram, e a polícia começou a explorar todas as possibilidades. Em uma cidade tão pequena, era difícil acreditar que alguém pudesse desaparecer sem deixar rastros. Os detetives começaram a examinar minuciosamente o comportamento dos moradores, procurando qualquer coisa fora do comum. Foi durante essa análise que uma série de denúncias anônimas sobre um homem chamado João Silva começaram a surgir. João Silva era um recluso que vivia em uma velha casa nos arredores de Pedra Azul.
Conhecido por sua personalidade excêntrica e comportamento reservado, ele raramente interagia com os vizinhos e passava a maior parte do tempo dentro de casa. Os detetives decidiram investigar mais a fundo e conseguiram um mandado de busca para vasculhar a propriedade de João. Quando os policiais chegaram à casa de João Silva, foram recebidos por um cenário inquietante. A casa estava em completo estado de desordem, com janelas cobertas por grossas cortinas que impediam a entrada de luz. À medida que avançavam, os detetives encontraram vários quartos trancados. Foi no porão, porém, que fizeram a descoberta mais aterrorizante. O porão estava equipado como uma espécie de cativeiro improvisado, com colchões no chão, correntes e algemas. Papéis e fotos estavam espalhados por toda parte, muitos dos quais mostravam imagens de Maria Clara e Letícia. Havia também um diário, onde João registrava seus pensamentos perturbados e detalhava os sequestros das jovens. João Silva foi imediatamente preso, e as jovens foram resgatadas, ainda vivas, mas profundamente traumatizadas. A notícia se espalhou rapidamente, e a comunidade de Pedra Azul ficou em estado de choque. Era difícil para todos aceitarem que um dos seus vizinhos poderia ser capaz de tais atrocidades. João foi levado sob custódia, e a investigação revelou ainda mais detalhes sobre suas ações. Durante os interrogatórios, João confessou seus crimes com uma frieza assustadora. Ele havia sido atormentado por vozes e impulsos que o levavam a capturar e manter cativas suas vítimas. A polícia descobriu que João tinha um histórico de problemas mentais, mas nunca havia procurado tratamento adequado. Sua mente perturbada o levou a criar o esconderijo no porão, onde mantinha as jovens em cativeiro, acreditando que estava cumprindo algum tipo de missão distorcida. O julgamento de João Silva foi amplamente coberto pela mídia. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma sentença que trouxe um pouco de alívio à comunidade, mas não apagou o trauma causado por seus crimes. As famílias de Maria Clara e Letícia enfrentaram um longo processo de recuperação, tanto físico quanto emocional. As jovens passaram por terapia intensiva para lidar com o trauma do cativeiro, e a comunidade ofereceu todo o suporte possível para ajudá-las a recomeçar suas vidas. A descoberta do esconderijo do maníaco deixou marcas profundas em Pedra Azul. A cidade, que antes era sinônimo de tranquilidade e segurança, passou a viver com a sombra do medo e da desconfiança. Os moradores se tornaram mais cautelosos, e a vigilância comunitária foi intensificada. A história de João Silva e seu cativeiro se tornou um lembrete sombrio da fragilidade da segurança e da necessidade de estar sempre alerta. Com o tempo, a cidade começou a se recuperar. As autoridades locais implementaram programas de apoio psicológico para os moradores e investiram em campanhas de conscientização sobre saúde mental e segurança comunitária. As famílias de Maria Clara e Letícia encontraram força na união e no apoio mútuo, e as jovens, embora profundamente marcadas pela experiência, começaram a reconstruir suas vidas. Maria Clara decidiu se tornar advogada, com o objetivo de ajudar outras vítimas de crimes a encontrar justiça. Letícia, por sua vez, encontrou consolo na arte e começou a expressar seus sentimentos através da pintura, usando sua experiência para criar obras poderosas que falavam de dor, sobrevivência e esperança. Suas histórias de superação inspiraram muitos na comunidade e além. A casa de João Silva foi demolida, e no lugar, a comunidade construiu um parque em memória das vítimas. O parque se tornou um símbolo de resiliência e um espaço onde os moradores podiam se reunir para lembrar daqueles que sofreram e celebrar a força da comunidade em superar a adversidade. Embora a sombra do incidente nunca desaparecesse completamente, Pedra Azul encontrou uma maneira de seguir em frente. A cidade se tornou um exemplo de como a união e o apoio comunitário podem ajudar a superar até os traumas mais profundos. As cicatrizes deixadas por João Silva eram visíveis, mas com o tempo, elas se tornaram marcas de resistência e determinação. O esconderijo do maníaco se tornou uma história que era contada para lembrar a todos da importância de cuidar uns dos outros e de estar sempre atento aos sinais de perigo. A tragédia que abalou Pedra Azul também mostrou que, mesmo nas situações mais sombrias, a humanidade e a compaixão podem prevalecer, trazendo luz onde antes havia escuridão.